Com o apoio do governo Lula, a China está começando a trabalhar para apresentar um novo plano de paz para a Ucrânia, né, meu amigo? E isso tem tantos desdobramentos anteriores. Eu quero trazer aqui a matéria primeiro, né, para dar um pano de fundo para o que nós vamos tratar. Brasil e Rússia se reúnem após a criação de grupo para discutir a guerra. E aqui, né, também tem um envolvimento direto da Rússia. E vocês vão entender, né? A questão da China, Falar da de Rússia, China é uma situação que nos traz, né, à memória o principal veículo no Brasil que cobre esses assuntos, que são os nossos amigos do Epoch Times. E mais do que isso, né, agora também eles estão com um novo canal dedicado somente à China, que é o China em Foco. E justamente por conta dessa pauta, né, eu conversei com os nossos amigos lá do Epoch Times e hoje nós teremos aqui a participação mais do que especial da nossa querida Emanuele Coure. Seja bem-vinda, Manu. Prazer ter você aqui no PH Vox, minha querida. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o senhor Sepúlveda também. Muito bem. Bom dia, Manuel. Eu quero aproveitar para dizer uma coisa que é sincera, que ainda outro dia escrevi para o Marcos, que vocês fazem um jornalismo único no Brasil. Sério, muito profundo, muito documentado, muito equilibrado e, sobretudo, nos trazem uma realidade de um país que é chave na política mundial e que ninguém praticamente fala, que é a China, né? E vocês nos trazem as entranhas da China comunista para que os brasileiros que queiram possam conhecer. Então, eu gostaria de fazer esse elogio em público, assim. Obrigada, senhor Sepúlveda. É uma honra vindo do senhor. Muito bem. E, Manu, nós temos agora, né, essa nova iniciativa do Epoch Times, que eu achei sensacional, que é o canal China em Foco, né, onde você está ali capitaneando, né, o canal, junto com a equipe do Epoch Times, e vocês estão tratando ali diariamente, quase, sobre as questões que envolvem a China. E justamente por isso que nós conversamos, né, de ter a sua participação aqui hoje na análise da semana, para explicar, né, o que na verdade está acontecendo, qual que é o plano de fundo que nós estamos vendo nessa ação envolvendo aí a guerra da Ucrânia, esse alinhamento de bastidores que o Brasil está fazendo com a Rússia e com a China, né, ao que tudo indica, aos interesses russos contra a Ucrânia no leste europeu. Né, e também entender quais são os interesses chineses em colocar o Brasil nessa posição, né, e quais os interesses que eles têm aqui para nós, minha querida. Por favor, tome o tempo que julgar necessário. Perfeito, Paulo. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu quero trazer, na verdade, 3 pontos principais que eu acho que é importante a gente analisar, partindo da perspectiva realmente da reunião que a gente teve, que foi organizada, a reunião que aconteceu ali nos Estados Unidos, que foi organizada em conjunto pelo Celso Amorim e pelo Wang Yi. Porque essa reunião girou muito em torno dessa proposta de paz que a China e o Brasil estavam fazendo conjuntamente para a paz na Ucrânia. E esse, já é o primeiro ponto. O porquê que o Brasil e a China fariam juntos uma proposta de paz para a Ucrânia. Esse já é o primeiro ponto que chama só para atenção. avisar, perdão, só para avisar, o seu vídeo caiu, tá? Nós estamos te ouvindo, pode continuar, mas o seu vídeo caiu. Peraí, só um pouquinho. Alguma coisa aconteceu, peraí. Só um segundo. Sem problemas. Se você quiser deixar a outra câmera que apareceu, não tem problema, tá bom, querido? Pode ser, Paulo. Peraí, que o pessoal já tá arrumando, não sei. Peraí. O pessoal da... Só um segundinho. Sem problema. Acho que eu vou deixar outra enquanto o pessoal tenta organizar, tá bom? Perfeito, claro. Você consegue me enxergar, Paulo? Sim, perfeitamente, querida. Então tá ótimo. Eu vou conversando com vocês aqui enquanto a gente ajusta a outra câmera. Mas então esse já é o primeiro ponto que chama atenção. A questão do Brasil e da China terem conjuntamente feito uma proposta para a paz, para a resolução da paz na guerra ali na Ucrânia. E por que isso chama tanta atenção?
porque a gente viu ao longo de todo esse tempo o apoio da China para a Rússia. Bom, a gente viu que, por exemplo, logo antes de começar a guerra, a gente já teve um encontro entre Xi Jinping e Putin, onde eles assinaram aquele famoso acordo de cooperação sem limites, e algumas pessoas poderiam até se questionar, mas na época talvez a China não soubesse que a Rússia invadia a Ucrânia ou alguma coisa assim. Mas é interessante até a gente pontuar que esse acordo ele foi atualizado nesse ano, em maio desse ano. Então, na verdade, isso só reforça o apoio da China à Rússia em toda essa situação. Então, é de se questionar por que a China acreditaria que alguma proposta feita pela China e pelo Brasil iria ser aceita pelos países ocidentais, já que todo mundo já está muito ciente dessa questão do apoio da China para a Rússia, não somente nessa questão do acordo de cooperação, mas a gente tem também, por exemplo, a questão de toda a ajuda financeira que a China tem dado para a Rússia nesses últimos tempos. Por exemplo, desde o início da guerra até o ano passado, a gente teve um aumento de mais de 64% nos comércios entre os dois países. Então, a China tem comprado muito óleo e muito gás russo, o que tem ajudado, querendo ou não, o Putin a avançar com essa guerra ali na Ucrânia. Além de, claro, todas as acusações de que a China estaria enviando para a Rússia vários dos elementos que eles têm usado para produzir as armas que estão sendo usadas ali na guerra da Ucrânia. Então essa já começa a pergunta aí. O porquê que a China, juntamente com o Brasil, se disporia a realmente elaborar essa proposta de paz? O segundo ponto que é interessante é por que eles apresentariam este documento justamente em um momento onde a gente está tendo a Assembleia da ONU nos Estados Unidos? Isso pode ser encarado, querendo ou não, dado o momento que eles escolheram para fazer essa apresentação e o lugar onde eles escolheram a apresentação, como algum tipo de projeção de poder da China, já que agora a gente viu que as tensões entre Estados Unidos e China têm aumentado cada vez mais. Até recentemente, o vice-secretário de Estado, Kurt Campbell, dos Estados Unidos, ele disse que as tensões e as ameaças da China, elas são tão grandes agora que elas são mais difíceis de serem lidadas pelos Estados Unidos, acho que agora voltou, pelos Estados Unidos, do que o período todo da Guerra Fria. Então, isso é o quão importante a situação e quão tenso o conflito entre China e Estados Unidos é atualmente. Então, eu acredito que não dá para a gente entender que foi por acaso a escolha desse momento e desse lugar para apresentar essa proposta de paz e para tentar, querendo ou não, angariar algum apoio a essa proposta. E esse é o meu terceiro ponto, principalmente, porque bom, a gente tem uma proposta de paz sugerida pelo principal aliado da Rússia no momento, conjuntamente com o Brasil, que a gente ainda está tentando descobrir o porquê disso. Eu até vou trazer algumas ideias para a gente tentar compreender melhor o porquê que a China escolheria atuar com o Brasil nisso. Mas o terceiro ponto que eu quero trazer para a gente é a questão dos países que foram convidados para essa reunião. Como você colocou ali, eles até foram 15 países e 14 países assinaram a declaração final deste encontro que a gente teve ontem. Só que o interessante é que boa parte dos países que foram convidados são do chamado Sul Global. O que seria o Sul Global? Eu acho que boa parte do seu público já sabe, porque vocês tratam bastante disso aqui, mas só caso tenha alguém novo aqui. O Sul Global ele é um termo que ele não é oficial, mas ele é muito usado por esses próprios países do chamado Sul Global. E é para querendo ou não, designar países que estão começando a se desenvolver mais agora. No entanto, ele tem uma conotação muito forte de países descriminalizados, marginalizados, e que são países que são párias, assim, então países que não podem participar ativamente de toda a estrutura principal global. A princípio, na verdade, isso é o que esses países alegam. Então, o que acontece aqui? O porquê que é tão significativo o convite para que esses países participem dessa reunião? A questão é que a gente tem visto nos últimos tempos, principalmente esse termo sido usado tanto por Rússia quanto por China, para designar a criação de um novo bloco de poder no mundo. Eles têm falado muito sobre a criação de um mundo multipolar, para principalmente tirar o foco dos blocos de poder principal liderados principalmente pelos Estados Unidos. E eles têm comentado que seria, na verdade, uma questão até de oposição. E muitas vezes eles comentam, por exemplo, são blocos para se opor às sanções americanas, ou à hegemonia americana, ou imperialismo. Então,
isso é muito significativo, o momento em que isso acontece e os países que são convidados. E é interessante a gente analisar esse movimento dos países sul-global, que é um movimento mais terceiro-mundista, que bebe muito numa ideia mais antiga do comunismo, que era uma linha onde eles expandiam a ideia da revolta do proletário para uma noção mais mundial, digamos assim, aonde em vez da gente ter uma disputa entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, a disputa seria em um campo global, onde a gente teria as nações proletárias e as nações burguesas. Claro, as nações proletárias, As nações proletárias principalmente seriam os países do chamado sul global e os países burgueses seriam os países principalmente liderados pelos Estados Unidos. E isso vem justamente em um momento onde a gente está tendo realmente um alinhamento cada vez mais da China com esse comunismo mais antigo também, principalmente com o revivamento da ideologia de Mao Tse-tung. Isso já vem claramente ficando mais óbvio ali dentro da China. Xi Jinping, ele idolatra Mao Zedong, é bem conhecido esse fato, até recentemente aconteceu algo que chamou bastante atenção e que enfatiza essa questão da idolatria de Xi Jinping por Mao Zedong e a ideia dele realmente trazer a ideologia de Mao Zedong de volta para a China, porque há poucos meses atrás, na verdade, a Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, eles publicaram um artigo bem longo, com vários pontos, falando que Xi Jinping seria o novo reformador da China e seria igual Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, para quem não sabe, liderou a China durante os anos 80 e foi responsável pela abertura da China, o que transformou a China na indústria do mundo, digamos assim. E nesse artigo eles falavam que Xi Jinping seria o novo reformador do mundo. Na verdade, o principal propósito desse artigo era tentar incentivar os investimentos estrangeiros na China, porque eles estão tendo bastante dificuldade com isso, justamente por essa linha que Xi Jinping tem adotado, que é uma linha mais de Mao Zedong, querendo ou não fechando a China. Só que acontece que isso gerou uma repercussão muito grande. Esse artigo, na verdade, ele acabou sendo publicado só em inglês na época, ele nem foi publicado em chinês, demonstrando até essa questão de que ele foi um artigo publicado por estrangeiro. Só que ele gerou muita repercussão dentro da China, porque todas as pessoas ali do próprio governo chinês, eles sabem realmente do alinhamento de Xi Jinping com a ideologia de Mao Zedong. Mas, bom, por que eu comentei sobre isso? É para a gente entender o quanto a China está tentando trazer tudo isso, toda essa ideologia de Mao Zedong agora para essa criação de um novo bloco de poder, como ela e a China têm falado muito. E é interessante isso, por quê? Porque uma das coisas que Mao Zedong tinha era uma teoria, que foi uma teoria que, na verdade, foi muito divulgada pelo Lin Biao, que era um importante general durante o período do Mao Zedong ali, onde eles falavam sobre a questão da tomada das cidades pelo campo. Então, o que era a ideia? A ideia deles é que eles iam adaptar o movimento comunista para a situação da China, porque era um país muito agrícola. Então, a ideia deles seria, primeiro, você tem que tomar os campos, e a partir do momento em que você tem os campos, você pode cortar todo o suprimento e mantimento que a cidade precisa, querendo ou não tendo um domínio disso tudo. Mas a ideia deles começou a se expandir e eles resolveram montar algumas estratégias para levar isso para uma forma mais mundial, digamos assim. Então a ideia deles seria que a China deveria se focar em tomar os países, que são os países agrícolas, para poder depois tomar os países industriais. Então, querendo ou não, esse movimento terceiro-mundista, que vem também de um resgate de uma ideia de Mao Zedong, também bebe muito nessas ideias de tomar os países, juntar os países que são mais agrícolas, os países que são provedores de todo tipo de minerais e questões em geral, para tentar tomar as cidades. Então, isso tudo só trouxe essa linha geral para a gente realmente entender de onde tudo isso vem, de onde essa ideia, por exemplo, do bloco dos países do sul global pode vir, esse resgate realmente desse comunismo mais antigo. E isso tudo é muito significativo, então, porque justamente em um momento onde a gente tem um conflito entre a China e os Estados Unidos, eles estarem fazendo uma reunião com os países, que seria, querendo ou não, uma representação de uma disputa ali, que seria do proletário contra os burgueses, representados ali por Estados Unidos e aliados, e do outro lado pelo sul global, poderia realmente ser, querendo ou não, uma projeção de poder da China ali, ou um recado mesmo para os Estados Unidos. E até interessante a gente notar
que isso, essa questão de um reavivamento desse comunismo mais maoísta, ele vem se evidenciando muito pela questão de criação de vários blocos, liderados principalmente pela China e pela Rússia, que são blocos que não contêm os Estados Unidos dentro. E não só isso, mas são blocos que muitas vezes se opõem, inclusive, a Estados Unidos e aliados, como, por exemplo, a gente vê o caso do BRICS, o caso do CELAC e até mesmo o caso da cooperação de Xangai. Então, tudo isso, esses blocos, eles vêm querendo ou não ganhando cada dia mais destaque no mundo e com um propósito muito claro de realmente mudar a estrutura global que a gente tem hoje. Até, na verdade, em alguns momentos, Xi Jinping chegou a falar, Xi Jinping e o Putin, eles chegaram a falar sobre isso, que esses movimentos, eles vêm realmente para tentar se opor a essa dita hegemonia e imperialismo dos Estados Unidos. Até interessante, um dos pontos que vem surgido muito nisso é a questão da tirar o foco do dólar. Então, por exemplo, o BRICS acabou criando uma plataforma, que é uma plataforma de pagamentos, que é realmente para competir com a alternativa que a gente tem ocidental, que é a SWIFT, que é o método de pagamento. Então, por exemplo, nessa nova plataforma do BRICS, a gente não vai ter a conversão da moeda para o dólar. As negociações elas vão ser feitas diretamente nas moedas locais. E a gente já viu isso acontecendo bastante entre os comércios entre China e Rússia nos últimos tempos, principalmente por conta das sanções ocidentais que os países têm imposto na Rússia. O que acabou depois desacelerando um pouco por conta das sanções que foram impostas em cima dos bancos chineses que estavam fazendo essas transações. Mas enfim, mas a gente vê essa tentativa desses blocos de tirar esse poder dos Estados Unidos. E até Donald Trump chegou a comentar poucos dias atrás sobre isso, que seria um desastre para os Estados Unidos se eles conseguissem realmente ter essa desvalorização do dólar. Então esse é um ponto bem importante. Ou mesmo a gente vê, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, que querendo ou não vem como uma proposta desses grupos para tomar o lugar, digamos assim, dos grandes bancos que a gente tem, que são os bancos mundiais, como por exemplo o FMI e o Banco Central. Então, querendo ou não, vem tudo isso para realmente algo que venha opor. Só um pouquinho, Paulo. Fica à vontade, mano. Desculpa. Paulo, o pessoal da produção está me falando que o meu microfone está meio ruim. Tá ruim para vocês? Não, tá perfeito. Não tem problema nenhum. Tá, não, então tá ótimo. Desculpa. Não, você pode continuar. Então a gente vê isso, é interessante porque a gente vê isso não somente na criação desses novos grupos que, querendo ou não, buscam se opor aos Estados Unidos, mas a gente vê também uma tentativa da China, por exemplo, de se infiltrar nos grupos dos quais os Estados Unidos faz parte, como, por exemplo, a própria ONU. Então, por exemplo, várias formas como o regime chinês tem tentado projetar poder ali dentro seria, por exemplo, o investimento que eles estão fazendo ali na África, que tem, querendo ou não, vários assentos de voto dentro do conselho ali da ONU. Então, agora a gente está tendo uma crise muito séria, por exemplo, ali dentro da China. Eles realmente estão com muita dificuldade de pagar todas as dívidas internas que eles têm. Mas esse ano eles subiram a aposta do investimento na África porque eles estavam perdendo a influência lá dentro. Então, por exemplo, em 2016 a gente teve um pico de investimento da China ali na África, onde a gente teve um empréstimo de 30 bilhões de dólares lá. Só que no ano passado os empréstimos giraram em torno de 5 bilhões. Por quê? Porque os países começaram a entender que fazer negócios com a China é complicado e nem muitas vezes é algo vantajoso. Só que esse é um território tão importante para a China. Claro, tem toda a questão de minerais que a China precisa e outras questões, mas tem também os votos na ONU, que são muito importantes para eles e que realmente faz uma diferença. Então, esse ano, eles fizeram uma proposta de agora investir 50 bilhões de dólares na África. Então, querendo ou não, é uma forma da China de obter vantagens daquele país e também ter uma certa ajuda dos votos na ONU. A gente viu até isso dos interesses de China e Rússia sendo, querendo ou não, representados pelos países africanos na ONU, quando a gente teve algumas votações para condenar a invasão da Rússia na Ucrânia, e vários países africanos, eles acabaram se abstendo de votar na época. Eles alegaram várias coisas que, na verdade, estava tendo muita discriminação contra pessoas africanas ali, mas querendo ou não, tem também uma influência muito forte da Rússia e da China. O Paulo até vai saber melhor do que eu essa questão de uma influência da Rússia ali, que é uma área forte do Paulo, mas é só uma das maneiras, né? A gente até teve uma conferência
uma audiência recentemente no Congresso dos Estados Unidos, onde eles endereçaram a quantidade de pessoas do Partido Comunista Chinês infiltradas na ONU que eles têm. Essa audiência aconteceu mais ou menos uns 5 meses atrás, e uma das coisas que eles pontuaram foi que quando a gente teve a primeira vez que um chefe da Interpol foi chinês, ele acabou, em 2018, ele acabou sendo acusado pelo Partido Comunista Chinês de corrupção, que ele estava ligado com lavagem de dinheiro, e acabou sendo preso por 13 anos. Na verdade, o que tem sido trazido à tona por vários delatores seria que esse chefe chinês da Interpol, na verdade, ele não estaria alinhado com os interesses do Xi Jinping ali dentro da Interpol, que ele não estaria obedecendo e não realmente estaria dando a vantagem para o Partido Comunista Chinês que eles precisavam ali. E por isso o regime resolveu retirar ele, e não somente retirar ele, mas também punir ele. Na época, inclusive, ele acabou sendo expulso do Partido Comunista Chinês também. Então é só para a gente entender que, além da criação desses novos blocos da China, liderado principalmente por China e Rússia, a gente também tem a tentativa de infiltração do Partido Comunista Chinês em organizações das quais os Estados Unidos faz parte, e tentando principalmente enfraquecer o poder desses países ocidentais ali dentro. Até recentemente teve algo que foi muito significativo, que aconteceu, que, digamos assim, contou pontos para a China e para o bloco do BRICS, foi que recentemente a gente teve a Turquia anunciando que eles pretendem entrar para o BRICS. E isso é muito significativo, porque vai ser o primeiro país da OTAN que vai tentar entrar no BRICS. Então, querendo ou não, é uma representação da balança de poder pendendo mais ali para o BRICS. Então, esse é outro ponto que eu queria trazer. E agora, até é interessante a gente compreender, assim, a questão de... Poderia se perguntar, mas não seria então interessante realmente a criação de blocos para se opor à centralização de poder em certos países ocidentais, ou até mesmo combater isso que a China e a Rússia alegam como sendo hegemonia ou imperialismo? Mas a questão interessante para a gente notar é que quais países são mais imperialistas do que a China e a Rússia? E, claro, exemplos muito claros disso, a gente não precisa ir longe. É a própria invasão da Ucrânia, da Rússia tentando anexar um território que não é deles, é de um país soberano, e a China também não fica atrás. A gente tem, claro, toda a questão do Partido Comunista Chinês tentando invadir Taiwan, alegando que aquelas seriam terras do Partido Comunista Chinês, isso sendo que Taiwan é um país que tem seu governo democraticamente eleito, é um país livre e nunca foi comandado pelo Partido Comunista Chinês, então não pertence à China. Então todas essas alegações do regime chinês de que Taiwan seria parte da China, elas não são legais. Então eles estão reivindicando um território que não é deles. E não só isso, a gente tem, claro, vários outros exemplos, como até mesmo a dominação do regime chinês em cima ali do Tibete e outras questões, ou mesmo as reivindicações no Mar do Sul da China, onde o regime chinês tem reivindicado terras marítimas que não são deles, que são dos vizinhos deles, como é o caso das Filipinas. Bom, e até um adendo que é interessante a gente trazer aqui, é que recentemente William Lai, que é o presidente de Taiwan, ele chegou a comentar sobre isso, que se para o Partido Comunista Chinês o que importa seria a integridade dos territórios, por que eles não pediriam novamente todas as terras que foram cedidas para a Rússia anos atrás? Porque em 1858 a gente teve um tratado que foi assinado entre a última dinastia, que foi a dinastia Qin chinesa, onde eles cederam uma grande quantidade de terras para a Rússia. E também nos anos 90 a gente teve o líder Jiang Zemin cedendo várias outras terras para a Rússia. Então o questionamento do presidente de Taiwan era: se a soberania territorial é tão importante para a China, por que eles não vão lá reclamar as terras que eles cederam para a Rússia? Por que eles não vão pedir elas de volta? Então ele comenta sobre isso e ele fala que, na verdade, o objetivo do regime chinês seria criar uma hegemonia mundial, e é por isso que eles estão tentando tomar o território de Taiwan. E agora, indo para o final, para também não me estender demais, mas e onde fica o Brasil nisso? O que o Brasil tem a ver com isso e por que seria interessante para o Brasil e para a China montar juntos essa proposta de paz? Bom, eu vou trazer primeiro a questão do Brasil em si. Para o Brasil, pode ter muito uma perspectiva de uma tentativa de projetar poder e conseguir um lugar de mais destaque na governança global. Principalmente agora que a gente vê num momento em que o Brasil está tentando conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, pode ser que o governo entenda que seria um momento propício para eles ganharem algum tipo de destaque. Principalmente a gente considerando
que acredito eu que o governo brasileiro e o governo chinês entendam que essa proposta não vai ser aceita pelos países ocidentais. Então, acredito que tenham outros motivos para essa proposta de paz e para ela ter sido feita principalmente durante esse período da Assembleia da ONU. E o segundo ponto é interessante sobre o porquê que eles fariam essa proposta juntos. Esse ano, durante uma reunião do BRICS que a gente teve no meio do ano, acho que foi em junho, teve uma reunião entre o Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, e o Wang Yi, que é o chanceler chinês, onde o Wang Yi afirmou que o Partido Comunista Chinês estava comprometido com o Brasil para trabalhar conjuntamente para que o BRICS conseguisse ascender, expandir e conseguir um protagonismo maior na governança global. Então, querendo ou não, tudo isso coincidiria muito com a questão de uma proposta de paz que chamou muita atenção do mundo todo, sendo colocada ali principalmente durante essa semana tão importante. E agora o último ponto que eu gostaria de trazer aqui, claro, esse último ponto que eu quero trazer aqui é mais uma teoria, não é algo que está necessariamente, que esse é o plano realmente deles, mas é algo que acho que é importante a gente considerar, dado a estranheza até mesmo, por mais que a gente tenha, claro, uma proximidade cada vez maior do Brasil e da China, ainda não ficou muito claro por que eles fizeram esse acordo juntos, fizeram essa proposta de paz juntos. E o terceiro ponto, então, que eu quero trazer aqui seria os interesses da China em tudo isso. Por que a China escolheu o Brasil? Então, eu quero relembrar aqui um discurso vazado de 2016, que foi do Jin Canhong. Ele era um conselheiro muito importante do Partido Comunista Chinês na época. Ele era conselheiro de vários dos principais órgãos do regime chinês e ele era também professor numa renomada universidade da China. E na época ele estava fazendo uma palestra comentando sobre como o Partido Comunista Chinês faria para derrotar os Estados Unidos e superar os Estados Unidos. E ele trouxe vários pontos, mas esses pontos giravam principalmente em torno de 2 tópicos. O primeiro deles seria, claro, tornar a China mais forte, tanto economicamente quanto militarmente, ou mesmo a influência da China sobre os outros países. E o segundo ponto seria como eles poderiam enfraquecer os Estados Unidos, tanto com questões externas quanto com questões internas. Então, internamente, a gente tinha desde, por exemplo, interferência em eleições americanas, até a tomada da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, que eles pretendiam realmente infiltrar. Mas o ponto que interessa para a gente aqui era uma estratégia que ele tinha montado, que é uma estratégia principalmente para como atacar os Estados Unidos de uma forma mais externa. E essa estratégia envolvia o Brasil. O que Jin Canhong dizia, principalmente, era que os Estados Unidos, por serem um país democrático, eles tinham também muita divergência de opinião dentro do próprio governo. Então, querendo ou não, se eles tivessem várias distrações, eles muitas vezes não saberiam qual atender antes, que foi realmente o que a gente está vendo acontecer agora. Então, o que eles diziam era, os Estados Unidos precisam de pelo menos 4 inimigos simultâneos para que ele possa ser derrotado. O que eles falavam era, eles já têm a China como inimigo, já têm a Rússia e já têm o terrorismo. No entanto, cabe ao Partido Comunista Chinês criar um 4º inimigo para tentar derrotar os Estados Unidos, porque eles diziam que daí os Estados Unidos ia ter que dispersar tantos recursos que eles têm para tentar assistir esses vários lugares e conter a expansão desses inimigos, como também ia ter uma briga interna dentro do governo, com cada pessoa dizendo que uma coisa seria a prioridade acima da outra. E na época, eles cogitaram que o Brasil, investir no Brasil para que o Brasil fosse esse 4º adversário dos Estados Unidos. Mas é interessante que na época, ele pontuou que o único motivo pelo qual o Brasil foi descartado como um adversário dos Estados Unidos é que o Brasil, abre aspas, não queria ser melhorado. Então ele até comentou que na época Xi Jinping teria vindo várias vezes para o Brasil e tentado fazer investimentos e tentado fazer negociações com o governo para que eles se alinhassem mais à China e tentassem opor e realmente se tornar um adversário dos Estados Unidos na época. Mas, segundo ele, o Brasil na época não teria aceitado. Claro, agora a gente não sabe como estão as coisas e não estou dizendo que propriamente agora eles têm um acordo para que o Brasil se torne um adversário dos Estados Unidos, mas eu acho que é muito interessante essa perspectiva para a gente talvez entender algum interesse, por que a China teria interesse em fazer isso especificamente com o Brasil.